vou te chamar. Felipe Santana. Felipe Campos, desculpa. Santana. Felipe Campos. Eu gostei desse nome, Santana. Você gostou? Então, Felipe Campos, me diz o seguinte. Xuxa deixando de convidar Andréa Sorvetão, que tá com a gente, tá? Ela tá convidada, ela vai entrar com a gente online aqui, para comemoração de 60 anos do programa da Xuxa, por causa de política. Na perdeu verdade, a mão não foi, também a Xuxa, né? Na verdade, não foi comemoração de 60 anos do programa. Na verdade, comemoração... Senão a Xuxa estaria com 120. Na verdade, são 60 anos da Xuxa, que teve um especial ontem no Altas Horas. E ali todas as paquitas, enfim, uma grande homenagem foi feita pra Xuxa. E realmente de uma forma muito legal, mas muito legal. Porém, o que acontece é o seguinte. Andréa Sorvetão, que foi ali uma das paquitas também com mais visibilidade ali dentro de toda a história, não foi convidada para essa homenagem, né? Vamos dizer assim, ontem inclusive foi no Altas Horas. E acontece o seguinte, nós sabemos que lá no passado, tanto a Andréa Sorvetão também como o esposo dela, o Conrado, tiveram um atrito ali com a rainha dos baixinhos, que está completando 60 anos no próximo dia 27, justamente por causa de política. Então, assim, houve sim ali um rompimento entre Andréa Sorvetão e Xuxa também, justamente por essa questão. E a Andréa, ela vai contar isso pra nós, porque me parece que ela já tá conosco, né? Já tá. Eu vou chamar aqui para participar com a gente do programa Andréa Sorvetão, né? Ela que foi a paquita tirada dessa homenagem feita aí, né, pros 60 anos da Xuxa. Eu falei 60 anos de programa. Realmente o Felipe deixou isso claro. Andréa, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso programa. Obrigado por ter se disposto a entrar online. A gente conversou ontem, né, quando eu te chamei. Mas qual é a sensação? Passa até um sentimento, assim, de ingratidão. Tipo, pô, eu fiz parte daquilo e não fui chamada só porque eu tenho um lado político diferente do dela? Ô, Thiago, primeiro é um prazer estar falando aí na estreia do seu programa, estar junto com você. Nossa! Né, que Deus te abençoe muito nessa nova trajetória, que dê tudo certo. Boa tarde a todos aí, um beijo especial pro Felipe, viu? E eu fico muito... Vou explicar um pouco para vocês. O que aconteceu? Eu não estava sabendo que estava rolando as homenagens, né? Então eu não sabia nem que eu tinha sido, eu poderia ter sido convidada, né? Eu só fiquei sabendo porque a imprensa começou a sentir a minha falta. Então houve a gravação, aconteceu e começou a sair na imprensa e tudo. É aí que eu fiquei sabendo que estava acontecendo as gravações, né? Então, assim, eu acho que ela tem todo o direito de convidar quem ela se sente bem para o aniversário dela, né, para a comemoração do aniversário dela, mas infelizmente houve essa... A gente tem pensamentos diferentes em relação à política, né? Então, eu, na realidade, sempre respeitei, sempre deixei ela se posicionar da forma que ela sempre se posicionou e nunca tive um atrito com ela. No momento que eu me posicionei é que houve o problema. Agora, você sente que é por isso? Ela se afastou depois que você começou? Porque você usa muito suas redes sociais, né, pra falar de política. Você apoiou o ex-presidente Bolsonaro. Você sempre faz questão de deixar clara a sua posição. Ela se afastou depois disso? Ela falou com você sobre isso ou não? Sim, não. Chegou a se afastar, sim. Foi por causa... nós fizemos um vídeo em junho de 2021, né, no Dia dos Namorados, eu e o Conrado fazendo um vídeo assim, de entretenimento, puro entretenimento, chamando a atenção de empresas pra gente. E ali ela já não gostou e ela achou que a gente só fez esse vídeo porque a gente estava sendo apoiado, vamos colocar assim, pelo governo atual ali, que era do Bolsonaro. E, na realidade, não tinha nada a ver. A gente fez uma coisa de puro entretenimento, entendeu? Então, assim, levou para um lado que não foi o que realmente a gente quis demonstrar, no caso, né? Andréa, boa tarde, tudo bom? Olha só, Tudo.
Vocês chegaram a conversar sobre essa questão política? Como foi essa questão sua com a Xuxa? Vocês chegaram a bater um papo? Ela tentou te orientar? Ou ela tentou te explicar melhor o que talvez estava acontecendo no desgoverno, conforme ela diz? Vocês tentaram abordar esse assunto, não? Então, porque ela bate muito numa tecla que não foi por causa disso. Entendeu? Então, assim, a gente não conseguiu ter essa conversa, né? Então, assim, ela não aceitou de eu estar apoiando, no caso, o governo Bolsonaro, na qual a gente acredita aqui em casa, né? Então, desse fato dela não ter aceitado, ela sempre, às vezes, a gente ainda quando se falava, ela falava, mas esse governo não. E eu falava, te respeito, mas eu vejo de outra forma. Né? Eu sempre ia relevando. Quando houve o vídeo que a gente fez, ela já levou que se fosse outro governo, a gente não teria tido coragem de fazer o vídeo que a gente fez, que a gente simplesmente só falou da gente, né? A gente não quis ofender ninguém, nenhuma bandeira, nem nada. Sempre respeitei todo mundo. Eu acho que eu gostaria de saber uma pessoa que eu desrespeitei na vida, né? Por escolhas, por orientações, por qualquer motivo. Eu gostaria que essa pessoa se apresentasse para mim, porque eu realmente acho que não tem. Você está defendendo só o seu lado, né, André? O Conrado está aqui do lado. Você queria estar ontem naquela comemoração, não? Então, eu acho que eu fiz parte de momentos da vida dela, né? E momentos muito icônicos, sem dúvida nenhuma. Né? Além de eu ter trabalhado com ela, a gente tinha uma relação de comadres, né? Então isso realmente chateia, óbvio que chateia, né? Ainda mais num momento tão importante para a vida dela. E é isso que eu vejo, um momento importante da vida dela. Mas se eu sou pessoa não grata, vou fazer o quê? Agora, você pode explicar pra gente a história? Andréia, você era realmente a mais próxima dela? Que eu lembro que você era uma das que tinham mais destaque no programa. Você viu muita gente nessa festa que não tinha proximidade nenhuma e que estava lá e que você não foi? E por que fica tão claro? Resgata um pouco essa história que você falou, ela não aceitava meu lado político. É o que eu falo, ela não tem que aceitar nada. Cada um tem o seu lado político. Eu tenho o meu, eu tenho amigos que têm um lado político totalmente diferente do meu. Juro, eu acho ridículo você brigar com um amigo por política. Eu até falo, não conversa comigo sobre isso. Não conversa, você sabe o meu lado, eu sei o seu. Pronto, ninguém vai convencer ninguém. Agora, eu acho até meio infantil, né? De uma pessoa que é exemplo para todo mundo, é uma pessoa que inspirou muita gente. É gerar um conflito por causa de política com uma pessoa próxima. Porque assim, para mim foi um pouco complicado uma pessoa que sempre luta por não julgar ninguém, vir me julgar. Né? Então isso para mim foi um choque quando aconteceu. Né? Porque não foi somente para mim que ela falou. Ela poderia, como a gente sempre se falou, dando boa tarde, bom dia, você tá bem, dormiu bem no WhatsApp, ela poderia ter vindo direto falar comigo. Ela sempre teve essa liberdade comigo. E ela optou por não fazer dessa forma. Né? Ela optou justamente por colocar num grupo com algumas meninas, não eram todas, né? Que inclusive teve uma menina que fez um podcast aí, deu uma declaração que eu tô esperando ela vir provar o que ela falou também. Porque... O que ela falou? Ela falou que eu tinha sido excluída dos grupos, que elas pediram para eu me retirar. Que inclusive acho que saiu uma nota do próprio escritório, eu acho que dos seus advogados, né? Inclusive eu Sim. Acho que eles colocaram uma nota aí na imprensa, não foi? Sim. Colocaram porque ela tem que provar aquilo que ela está falando, né? Uma interpelação. Foi uma interpelação, na realidade, que ela está recebendo para ela provar justamente aquilo que ela afirmou, né? Então a gente está aguardando esse retorno dela, a colocação dela. Elaine, quer fazer alguma pergunta?
Eu queria só entender, eu achei que aquela festa, eu assisti ontem, achei o programa bem legal, mas eu tinha entendido que tinha sido um programa surpresa para a Xuxa. Eu não tinha entendido que a Xuxa é que teria feito a lista de convidados. Não, mas eu acho que não foi ela que fez, mas algumas pessoas que rondam ali e que orbitam ao redor sabem exatamente, inclusive a Tati Maranhão, um beijo, Tati, que é a própria assessora da Xuxa, que era inclusive ex-Paquita. Ela foi Paquita da Xuxa. Então ela sabe de todo o trâmite, quem deve ou não convidar, entendeu? Ah, tá, entendi. Exatamente. É porque a gente percebeu ali que a Xuxa estava bastante emocionada e parecia que ela não sabia muito ali quem tinha sido. Ela até mencionou que o marido dela tinha ali feito um ensaio musical e que enganou ela e tal. Né? Então, por isso que eu não tinha entendido ainda a história direito. Mas então, tá explicado. Foi a Tati Maranhão. Ô, Andréia, você concordou, né, quando o Felipe falou da Tati. Mas você sente que é algo que parte da Xuxa ou pode ser algo que parte da Tati? Eu acho que eles não vão querer, diante do que tudo que aconteceu, foi como o Felipe falou, eu acho que eles não vão querer, de repente, misturar, entendeu? Naquele momento ali, para não ter nenhuma constrangimento, principalmente para a Xuxa, né? Então, assim, eu acredito que o dia que a gente se encontrar, vai haver um papo, a gente vai conversar, né? Porque ela me conhece simplesmente desde os 12 anos de idade, gente. Eu vou fazer 50. Então, não é pouco tempo, né? Eu acho que ela conhece muito bem o meu dia a dia, a minha personalidade, a minha luta diária, né? Ela conhece demais. Então, é por isso que realmente assustou um pouco. E eu fico, assim, muito grata ao meu público, né? Na realidade, eu vou falar agora do meu público, que vem muito nas minhas redes sociais me mandando palavras maravilhosas, porque eles ficaram até muito mais sentidos do que eu, porque eu já esperava. Era algo que eu já esperava diante dos acontecimentos, né? Mas eu faço parte da história, que é algo que não tem como apagar. Né? Ô, Andréia, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que o Felipe pode até não concordar, que eu percebo muito que na internet as pessoas que estão meio sem visibilidade, elas procuram assuntos para ganhar uma visibilidade. Eu sei porque eu trabalho com isso, eu mesmo. Eu vejo o assunto que está no hype, eu não estou aqui para ser hipócrita. E eu falo sobre aquele assunto. A Xuxa, ela estava um pouco sumida sim, na minha opinião. E ela resolveu atacar o Bolsonaro a todo custo, de toda forma. Você acha que tem uma estratégia aí também, por parte dela? Eu atacando aqui, eu vou ganhar visibilidade de novo, ou não? E se você sente que ela se afastou não só de você, mas todas as pessoas que eram próximas e que apoiam o Bolsonaro? Eu acho que não, acho que é uma simples opinião dela. Né? Eu acredito dessa forma, pelo jeito que eu conheço ela, né? Que ela realmente é muito sincera, ela fala o que ela acha, ela sempre foi desse jeito, né? Então ela não pensa muito, ela pega e fala o que ela sente naquele momento. Então eu não acredito que tenha sido uma estratégia para aparecer, isso não faz parte da personalidade dela, entendeu? É porque ela realmente fala aquilo tudo que ela acha, né? E aí, às vezes, vai alcançar algo que ela não tem noção, por ser quem é, né? Então, aí fica mais forte. Eu acredito que seja dessa forma. A gente estava falando aqui, né, até a produção me pedindo para tocar no assunto, sobre essa situação do MST, né? O MST aumentaram muito as manifestações do MST, mobilizações, invasão de terra. E eu mesmo levantei aqui na roda, né? E tô te chamando pra roda pra perguntar sobre o assunto. Te incomoda? Você que é uma pessoa que deixa clara aí a sua posição política, tá claro aí até na bandeira atrás, você fez questão de vestir o verde. Você acha que é muito exagerada a mídia chamar de terrorista um lado e o outro simplesmente falar o MST invadiu terras? Por que não os terroristas do MST? Tem essa... Você também fica um pouco incomodada com essa situação? Fico. Sem dúvida alguma. Por exemplo, o meu cunhado, ele trabalha com agro, né? Então, imagina o cara que está ali produzindo, trabalhando,
né, dando emprego também com café, por exemplo, que é o que ele trabalha. De repente invadem a casa, o terreno dele porque acham na cabeça que tem esse direito. Eu acho completamente errado. Isso, a gente já chegou justamente, eu já vi vários, até no Mato Grosso do Sul, na época ainda, já não tinha entrado ainda o Bolsonaro, e tinham vários querendo invadir terras, e são terras produtivas, terras que produzem alimento que vai para o Brasil inteiro, até mesmo para fora do país, né? E essas terras nem vão ficar com eles, na realidade, né? Por trás dessas terras. Porque, na realidade, são pessoas que estão por trás deles, né? Que estão fazendo esse movimento acontecer. Então, eu não concordo plenamente. Eu acredito que tem pessoas que os apoiam, né? Que dão a estrutura para eles poderem agir. Eu acredito nisso. Já, até te incluindo no assunto, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou até responder, já a gente vai receber aqui o deputado Carlos Jordi, né? E também vamos trazer um contraponto ao Carlos Jordi. Já também a gente vai entrevistar o Nicolas, né? O Nicolas que foi envolvido aí, Nicolas Ferreira, em várias polêmicas nessa semana. Ele vai dar uma entrevista exclusiva aqui pra gente no Tá na Roda, se explicar, se defender diante de tantos ataques e também ser atacado, né? Porque a gente tem perguntas aqui que podem colocá-lo contra a parede. A gente vai fazer perguntas fortes de todos os lados. Agora, a gente vai falar com o Carlos Jordi sobre a CPMI, né, Andréia? Sobre essa situação. O governo não querendo uma investigação da invasão do Congresso. Dando a minha opinião, que eu vou dar quando o Carlos Jordi chegar, vai ter também um contraponto de esquerda, porque a gente sempre dá os dois pontos, isso é importante a gente deixar claro. Agora, sim, claro. Eu acho estranho, falando aqui com você, se alguém invade a minha casa, eu sou o primeiro aí na polícia e falar, eu quero a imagem. Cadê a imagem? Eu quero saber quem invadiu minha casa. Eu quero saber quem destruiu a minha casa. Se eu tenho uma loja, a mesma coisa. Só um idiota que vai falar, não, eu não quero. Eu não quero ver quem invadiu a minha casa. Aí a minha pergunta é a seguinte: por que os deputados e senadores de esquerda e o presidente da República, eles querem sigilo sobre o assunto? Porque o presidente encheu a boca para falar que a culpa era do Bolsonaro. Ele falou, o Bolsonaro está envolvido nisso. Então por que ele não quer provar? Por que ele não quer mostrar a investigação? Essa é uma pergunta que eu faço, que a gente vai gerar o debate aqui no Tá na Roda, e que eu faço pra você, que também se posiciona muito, que teve até, deixou de ir na festa de 60 anos da Xuxa por se posicionar. O que você acha sobre isso, que é o próximo debate que a gente vai trazer aqui pro Tá na Roda? É um questionamento muito forte mesmo, né? É a pergunta que a gente amaria ter a resposta, né? E clara e nítida, né? Bem esclarecida, né? A gente gostaria muito de saber sobre isso. A gente, infelizmente, escuta até que tem deputados que estão sendo comprados para com cargos, né? Com tudo no parlamento, para justamente tirar as assinaturas deles, né? Então é muito complicado, é algo que seria muito bom nós termos esse esclarecimento para ficar bem claro para a população. Porque eu estou falando aqui como uma cidadã, né? Por acaso, eu sou artista, mas antes de qualquer coisa, eu sou uma cidadã e prezo, né, pelo meu país. Por exemplo, por que não deram um código-fonte, né, para poder justamente deixar tudo claro para a população? Não evitaria muita coisa? Evitaria, por exemplo, o 8 de janeiro, né? Então, evitaria o povo todo ir para a porta dos exércitos, né? Então, isso evitaria bastante coisa, mas não quiseram dar o código-fonte também. Então, são realmente questionamentos que ficam aí no ar, e eu acho ótimo você entrar com esse debate. Tem que sim, é muito importante ter um deputado aí para falar sobre isso, né? O Carlos Jordi, que é um querido. O Nicolas, a gente aqui é fã dele, a gente acredita que ele será um futuro presidente, sem dúvida alguma, pelos posicionamentos dele, né? Um garoto que é totalmente envolvido na política. E ele vai estar aqui, ele vai estar aqui com a gente, Andréia. Maravilhoso. Vamos fazer uma entrevista exclusiva com ele de 1 hora hoje com o Nicolas Ferreira. Quero agradecer aí a sua participação aqui no Tá na Roda. Muito obrigado. E pode deixar aqui, então, se eu fizer aniversário, eu te chamo. Não fica chateada, não, que eu te chamo pra festa e a gente comemora.